Fala galera, eu sou o André Garcia, o autor do Liberimp, esse livro de contos cômicos, absurdos, fora da caixinha, com essa diagramação aqui bem bacana, bem única, meio presunçoso para dizer que é única, né? Mas é bem bacana e está à venda por R$ 35, na compra de mais de um exemplar, R$ 30, né? Então cheguem aí, comprem. E fazendo esse vídeo aqui para falar, né? Na aula de hoje, Titia vai falar para vocês do capítulo, o 6º capítulo, o episódio 2, Preciso de Mais Espaço. Isso aqui, do meio, o 5º. É um divisor de águas o 5º capítulo. Desculpem, eu tô com sono. Recapitulando, né, o livro até aqui. Eu decidi começar a escrever o livro, sem saber ainda que estava escrevendo o livro. Decidi começar a escrever e no caminho, né, eu descobriria o que. Veio ali de dezembro de 2019 para janeiro de 2020, veio aí o primeiro capítulo, aquele dos sketches, de janeiro, final de janeiro, fevereiro, março, foi o capítulo, o 2º, eu autor. Aí comecei a escrever o 3º, ele se estendeu, se arrastou-se por uma eternidade. Acabou que eu, em outubro, comecei o 4º capítulo. Né? Quando eu terminei o 4º capítulo, eu retornei para finalizar o capítulo 3 de Led Zeppelin, enquanto eu já começava a escrever o capítulo 5, Preciso de Mais Espaço. Então aqui, eu falei que nos vídeos anteriores que no capítulo 2 surgiu a ideia de escrever seguindo conceitos em cada capítulo, e outras ideias aqui. Há outras ideias que foram surgindo. Então no capítulo 5, o conceito do livro, o senso de humor que eu queria buscar no livro, já estava tudo, as regras do jogo já estavam definidas, sabe? Então é um capítulo que eu gosto, assim, ele realmente já começa. Realmente o livro começa, né? Realmente aqui, né, o livro é que nem um começo de uma partida de futebol. Os jogadores acabaram de entrar em campo, né, estão frios ainda. Depois que a partida chega ali a uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, tá todo mundo aquecido, já tá todo mundo voando em campo, assim, sabe? Já tá todo mundo. E aqui nesse livro já tá, nesse capítulo já tá assim. E uma coisa também que é curiosa, até o 4º capítulo, From Eu, deixa eu só confirmar aqui, ver se eu não vou falar nenhuma besteira. Não, pra cá. Foda, deixa aqui. Esse capítulo, From Eu, ele já tem um senso de humor diferente em relação aos primeiros capítulos, se vocês repararem. E é uma coisa meio de transição, porque o capítulo, o 5º capítulo, ele acaba sendo, ele vai além, né, nessa mudança que o senso de humor dá, ele dá uma guinada, ele continua, o capítulo seguinte continua seguindo isso, e é o capítulo onde eu lembro que a questão toda da pandemia, assim, começou a se fazer sentir. Foi um período difícil, acontecendo coisas no trabalho, comigo, na família e coisas assim, pessoas, né? Tudo foi ficando difícil para todo mundo, sabe? Você vai vendo as pessoas passando dificuldade, você vai absorvendo
a dificuldade, os dramas, né, as tragédias alheias. E aqui, enquanto eu escrevi esse capítulo, era um momento assim que eu não estava achando graça das coisas, assim, tipo, nos primeiros capítulos que eu passava por uma situação cotidiana e achava graça, retratava aquilo, já não estava mais achando graça das coisas assim, já não estava mais me sentindo, sabe, alegre e feliz, alto astral para escrever, já não estava mais me sentindo engraçado, já não estava mais me sentindo engraçado, já não estava mais vendo graça, achando as coisas engraçadas, sabe? E nisso eu não conseguia mais ali escrever comédias, piadas, hahaha, sabe? E aí eu fiquei numa indefinição, né, do que fazer, né, do que eu ia fazer. Então, eu ia tentar escrever para coisas cômicas assim mesmo, ia parar, escrever um livro que ia, né, vai ser metade cômico, outra metade não. Eu fui escrever o primeiro texto, o primeiro conto desse capítulo, e ele não era engraçado, ele não tinha uma piada, não era humor, não era comédia. E aí eu coloquei, né, Deixa eu relembrar como é que realmente foi. Não, na verdade foi uma coisa meio diferente. Eu tinha achado, né, esse pênis de borracha preto na rua, voltando da fisioterapia, e eu escrevi uma história assim que era um cara, um minerador espacial que tinha esse caramba, tem tanta coisa pra falar. Que ele pega, né, pênis de borracha preto, vai usar e tal. É uma história que não é cômica, não tinha graça, mas tinha essa coisa que era engraçada, que o cara vai pegar um pênis de borracha preto. Então eu tive essa ideia, né, de como as ideias que eu tinha para explorar ao longo do capítulo não eram coisas muitas vezes cômicas, e seria problemático, sabe, o livro deixar de ser um livro cômico no meio. Eu acabei colocando um pênis de borracha preto em todos os textos desse capítulo, todos os contos desse capítulo. Que aí um pênis de borracha preto, ele é engraçado, ele torna tudo comédia, né? Sabe? Ele torna meu vídeo uma comédia. Todos os textos lá viram comédia porque tem um pênis de borracha preto, nós somos muito bobos, né? Então, então é isso, mas uma coisa que eu lembrei, né, que eu preciso falar é a questão do tema em si, né, que eu nem falei. Preciso de mais espaço, né? Um trocadilho, e também tem essa coisa do astronauta, tem um fanzine poetonauta que não tá aqui, que eu expus lá no lançamento do livro, que é um astronauta, né, solitário. E eu já vi uma camisa de um astronauta escrito I need more space. Aí me veio assim, né, como seriam histórias de ficção científica, né? Elas seriam predominantemente ambientadas no espaço, ou envolveriam essa coisa de espaço sideral, outros planetas, outras civilizações, assim. Então eu pensei nesse trocadilho, se precisa de mais espaço. Porque senti que eu precisava de mais espaço, em todos os sentidos, porque esse capítulo 4, né, com essa restrição de ter que escrever sobre sonho, ter que ter um sonho, ter que lembrar do sonho, eu dormia com o celular do lado para gravar áudio de madrugada, sabe, lembrando de alguma coisa, grava o áudio, balbuciando, no outro dia ouve, não consegue nem entender o que tá falando. Mas eu precisava de mais espaço, né? Aquilo me restringiu, me apertou, me sufocou muito esse conceito desse capítulo From Eu, o quarto. E eu precisava de mais espaço, né? Precisava assim, esse conceito de escrever histórias ambientadas no futuro e tal seria um conceito que iria se restringir ao background. Eu poderia escrever qualquer tipo de história, era só ambientar no futuro, né? É uma coisa de background, não é uma coisa que interfira muito, né? Eu quis
Né? Às vezes, um capítulo nesse livro, às vezes, ele é uma reação do capítulo anterior, né? Nesse caso, é, né, uma reação do capítulo anterior que quis afrouxar, né, essas restrições. E acabou sendo um conceito duplo, porque tem um pênis de borracha preta e todas as histórias acabou virando uma espécie de conceito também. Né? Algumas das histórias é meio que desafio, né? Encaixar o pênis de borracha preta em algum lugar. Encontrar um lugar para encaixar um pênis de borracha preta, né? Pode não ser algo tão simples quanto parece, né? Oh. Mas... e é isso, né? Aí eu precisei também, eu já tinha escrito o 8º conto do capítulo anterior, se passava nessa coisa assim espacial. Eu, fã da temática espacial, né? Eu não sou um grande leitor de ficção científica, sabe? Eu nunca li muitos livros de ficção científica. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, não leu muitos livros na vida, cara. Eu vivo com essa culpa, vivo, sabe, culpado de não ter lido um monte de clássicos. Eu vivo, ai, caramba, eu tenho que pegar e tenho que ler essas coisas, fico me sentindo tão inculto. E é isso, né, gente? Né, vida. Tem a moleque da loja lá de Búzios, de Pedrinhas, parada assim, das origens, fica lá perto da Rua das Pedras, eu não lembro exatamente aonde, mas fica lá perto. Aquela praça, da Rua da Praça, do Santos Dumont que vai passando. Eu gostava de lá, agora eu gostava de lá. Comprei umas pedras bacanas lá. Aí tem uma mulher que trabalha lá que ela fala assim, né, vida, ai, vida, ficou lindo, vida. Enfim, eu vou começar a falar aqui dos capítulos, né? Dos contos, quer dizer, dos contos que formam o capítulo. Primeiro esse aqui, 1/10, ele é um texto assim, é um sonho que eu tive com essa corrida, assim, a televisão, assim, gravando isso aqui, a corrida, vamos lá, 1, 2, 3, e saí correndo, assim. Eu acordei com essa imagem na cabeça, aí acabei envolvendo uma outra ideia aqui na parada, assim, uma coisa meio... A meu ver, pelo menos, uma crítica meio pesada, assim, mas... Aí uma referência aqui ao Monty Python, porque eu não quis usar hifenização, né? Separar com aquele hifenzinho para ir para a linha de baixo. E não quis também cortar um parágrafo, continuar um parágrafo no meio em outra página. Quis, né, na maior parte do livro, aonde, enfim, onde não havia outra opção, ou como eu não quis, era de outro jeito, mas na maior parte do livro era assim, não quis interromper parágrafo, então eu tive que colocar essa referenciazinha a Monty Python aqui embaixo, que é tipo uma outra falazinha, só pra, né, enfim, continuar depois lá em cima na outra página. E tem uma coisa que eu gosto, né, mais um exemplo de por que essa linha, essa estrela no fundo aqui existe, aqui você vê que tem esse 2, onde começa a segunda parte do texto, e você vê que o 2 ficou em cima da linha certinho. Eu gosto disso. É coisa de maluco, né, gente? Isso é coisa de maluco, gente. Se isso for coisa de maluco, vocês me avisem. Aí... O segundo aqui... Vamos eu. Ah, porra, esse aqui é o outro, gente. Tô falando de um outro capítulo. Tô viajando horrores, gente. Desculpa, eu tava falando do capítulo anterior, que eu já falei no vídeo anterior. Eu fiquei assim... Eu fiquei assim, tipo, caramba, eu tive o déjà vu mais forte da minha vida, parece. Tô sentindo muito que eu já falei, acabei de falar isso. Mas eu realmente acabei de falar isso, que eu gravei o vídeo anterior alguns minutos atrás. Ai, meu Deus. Ai, mas desculpa, gente, ó. Desculpa ter desperdiçado aí esses minutos preciosos da vida de vocês, mas agora sim, falando do capítulo certo, hein? Voltamos a... Ó, preciso de mais espaço, né? Voltei à Terra, voltei à órbita agora, ó.
primeiro capítulo aqui, Confraria Osíris, né? Que tem esse lance. É o TPM de Borracha Preta, tem o Thor Johnson, né? Eu fiz um vídeo na pré-venda, né? Falando das pessoas Thor Johnson, qual é a profissão do Thor Johnson, né? Aí as pessoas procurem a profissão de Thor Johnson, procurem no Google qual é a profissão de Thor Johnson. Eu sou fã dele. Aí tem as paradas aqui, é legal. É legal, um texto curto, de uma página só, né? Também foi encurtado bastante aí, conforme foram passadas as camadas de revisão. E entraram umas ideias aí no finalzinho da diagramação. É. E depois vem o segundo, El Super Muchacho, que é uma versão de Superman. Desde o começo, eu fui pro Rio das Ostras, na primeira semana de 2020, lá na praia. Eu lembro, eu tava com essa ideia assim, eu queria ter um Superman, uma versão de Superman. Eu tava tendo umas ideias mais complicadas, assim, umas ideias que ia ser inspirada naquela música Waiting for Superman, do Flaming Lips. Ia ser uma coisa, ia ser assim, ficou muito trabalhoso, grande, chato, assim, ficou aquele projeto, né, um projeto ambicioso demais aquele texto, aí ficou meio que, né. Aí apareceu esse Superman aqui, que ia ser originalmente um Superman, que é tipo entre a foice e o martelo, né, que o Superman caiu na Rússia, ao invés de cair, caiu na União Soviética, ao invés de cair nos Estados Unidos. Aí eu comecei a pensar em um Superman que teria caído na África, né, um Superman africano. Aí depois acabei pensando no Superman que caiu no México, né? Ele virou. Ele seria. Ele escrevi, né? Ele era. El Super-Hombre, só que não tinha graça El Super-Hombre. Super-Hombre, primeiro era Super-Hombre, depois El Super-Hombre, depois não tinha graça Super-Hombre. Aí eu decidi mudar pra El Super Muchacho, aí ficou mais engraçado. Superboy, né? Mexicano, né? El Super Muchacho, eu lembrei de um desenho chamado Shin-Chan, não sei quem já assistiu, quem já leu. Eu adorava Shin-Chan, queria muito assistir, mas não passa, não tem os quadrinhos. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Lá tinha o personagem, o herói preferido dele, né? Que era El Masked Muchacho. Não, acho que era só Máscara de Muchacho, né? Eu achava engraçado Máscara de Muchacho, né? E aí ficou essa coisa, né? Eu sempre fiquei associando assim, passei a achar muchacho engraçado, né? Muchacho é engraçado, é uma palavra engraçada, né? E, e tem esses lances, aí tem a coisa que eu escrevi, o Super Muchacho, ele falava com um castanhol escroto, que eu não gosto de espanhol, fiz um mês e meio de aula, eu não gosto de espanhol, acho uma linguagem, não me agrada, eu não curto. E foi com um portunhol escroto, aí eu acabei desistindo dessa ideia já na fase de diagramação. Mas eu achei que deveria manter assim, a questão de representar o sotaque na fala dele era importante, mas através daquele portunhol escroto não. Aí eu acabei representando o sotaque dele só mantendo que, por exemplo, ele fala boa noite, ele não fala buenas noites, mas ele fala com acentuação. Ele mantém do sotaque dele essa coisa de ter o acento no começo e no final, né? Isso é o sotaque dele, né? Eu gostei dessa ideia de representar o sotaque dessa forma. Legal. Legal, legal, legal. Esse, Três Desejos, inspirado aí das minhas viagens que eu fiz quando eu comecei a fazer análise. Aí eu comecei a conseguir viajar sozinho, a fazer viagens sozinhos. Pra mim era uma coisa assim na minha vida horrível, eu jamais viajaria, que coisa horrível, viajar sozinho e tal. Fiz viagens sozinhos, foram experiências legais. Esse loading aqui é uma versão que eu falei, a versão alfa. Eu não falei versão alfa. Eu tinha uma versão desse livro que eu fiz um encadernadinho. Eu não sei, acho que não tem por aqui não. Eu fiz um encadernadinho que era
com alguns contos desses primeiros. Eu fechei os 5 capítulos, né, e pincei alguns contos e fiz o encadernado para pegar um feedback com o pessoal. Assim, esse era um dos que entrou. E o critério para entrar não era tipo os melhores, eu sempre quis pegar os diferentes que dessem, fosse bem heterogêneo e desse um apanhado, sabe, uma visão panorâmica das coisas mais diferentes. Esse aqui entrou e foi um dos que eu tive feedback positivo. Acho que provavelmente daqueles textos lá, o que eu tive os feedbacks mais positivos. E curiosamente foi inspirado num sonho, né? Eu acabei de passar por aquele capítulo traumático e falei, nunca mais vou querer escrever nada sobre sonho. E veio essa ideia aqui, isso que foi inspirado em um sonho. Hum, hum. Recebi a mensagem aqui que é uma boa notícia, mas não boa o bastante. Paciência. Aí tá aqui. Essa aqui, assuntos pessoais, é um conto. Até teve uma pergunta numa live de pré-venda que o Kainan me fez a pergunta sobre como eu. Era o processo de escrever os contos, assim, eu respondi que os contos surgiam de forma das mais diversas. Esse aqui, por exemplo, ele termina com uma frase muito marcante, eu não vou falar, é spoiler, leiam o livro aqui. Mas, assim, ele termina com uma frase muito marcante, me veio à cabeça, assim, essa frase, acho que eu estava no Twitter, alguém tinha postado, assim, tava vendo alguma treta de alguém, assim, me veio essa frase, me veio assim, eu achei engraçado, eu falei, cara, preciso incluir essa frase no livro, e dessa frase eu comecei a pensar todo o resto da história, né, toda a plot surge dessa frase, que é a última frasezinha do conto. Aí já inspirado nos meus finais de tarde na Praia do Siqueira, que eu ia lá ver o pôr do sol, fumar, tomar uma cerveja, ficar lá curtindo. Foi bem esse período aqui. E é isso. Legal. E tem um lance também, mas tem segredo, tem um segredo. É isso que tem um segredo, mas é isso, esse livro ele tem segredos, né? Eu não vou ficar entregando os segredos, né? Kling Kling é legal, é uma história que eu gosto, que ela é fofinha, ela é bem cartunesca, fofa, assim, né? E ao mesmo tempo me envolve um saudosismo anos 90 com coisas assim, safadinhas, tipo Cine Privé, sabe? E depois começa aí uma fase de contos meio malucos. Por exemplo, vai começar pelos títulos, né? Tipo esse aqui, aí ele é cheio de palavras com caracteres malucos. Eu comecei a explorar, né, caracteres malucos, porque se existisse o espaço, teria comunicação, né? Imagina, se você mora numa região do Brasil, você vai para outra região, às vezes você vai para uma região diferente de uma mesma cidade, ou para uma cidade vizinha, as pessoas já falam diferente, você já não entende o que as pessoas estão dizendo. Imagina, sabe, galáxias diferentes, sabe, linguagens produzidas por galáxias diferentes. Então, né, essa experiência de alienação, assim, de não estar entendendo nada, assim, que é uma experiência de viajar para um país muito diferente também. Eu não fiz viagem internacional, não. Tenho, acredito que eu vá fazer, né, que eu levado pelo livro, vai fazer, não porque eu vou na CDC e paguei o carnê para fazer lá a viagem, sim como viajar internacionalmente como um escritor, como o autor do Liberimp. Isso eu acredito. E tem essa outra história aqui que é meio que irmã ou prima, assim, é uma história que me segue meio que a mesma linha, mas aborda meio que uma mesma ideia, mas executa de um jeito diferente e que tem ao mesmo tempo uma certa outra ideia enxertada, e tem um lance com os nomes que me surgiu no finalzinho da diagramação também. E vem esse conto Vida de Cachorro, que é uma homenagem ao meu cachorro Bono, é meio que uma biografiazinha dele. É uma coisa que eu pensei em escrever há muito tempo atrás e fiquei pensando assim, o dia que ele morrer eu vou escrever. E enquanto eu escrevi o livro eu fiquei pensando, pô, que vacilo, né? Pra que esperar o bichinho morrer? Não, homenagem a ele em vida. Aí eu escrevi.
eu acho que não exatamente para esse capítulo assim, mas que era um texto que já tinha um rascunho rolando dessa época que eu pensei, né, originalmente escrever. Aí eu adaptei aqui, né, um final para encaixar ele, para moldar ele para encaixar nesse sistema. E esse texto aqui, Petrônio Veganos, ele é até uma coisa que eu ia falar em um vídeo, mas eu vou fazer também um vídeo falar sobre isso no Dia dos Pais. Mas o argumento desse texto é uma história, é um argumento do meu pai, né? Meu pai teve a ideia desse texto, ele falou, né, algumas vezes na vida, se eu ouvir ele falar assim, vou escrever uma história assim, 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 do cara que faz uma viagem no tempo, porque ele precisa de uma parada para salvar o mundo, que o mundo vai ser destruído e tal. Eu achei legal. Eu acabei de... Enfim, deixa pra lá. Mas... Aí eu achei legal, né, ter esse momento pai e filho póstumo, assim, né? Eu escrever uma história que foi ideia dele, achei... Foi bacana. E é isso, né? É isso, esse foi o capítulo... O quinto capítulo, né? O Preciso de Mais Espaço. Aí foi onde eu fiz a pausa, fiz a versão alfa, mostrei para algumas pessoas, tive alguns feedbacks, depois eu retomei a escrita do livro e isso causou um problema, isso foi um problema, mas isso é história para um outro vídeo, eu falo isso no vídeo seguinte. Então nos vemos lá e valeu!